Olá, como vai você? Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda ao nosso consultório de família. Mais uma vez nos encontramos aqui, felizes e prontos para a nossa conversa de hoje. Que você esteja pronto, ou chegando agora, ou sentando, ou está de alguma forma ocupado, mas nos ouvindo. Obrigada pelo pouco da sua atenção ou pelo muito que nós recebemos de você. Muito obrigada. Isso faz sentido para nós. O sentido de aqui nós nos encontramos a cada dia para servirmos, para contribuirmos, mas também para aprendermos. Nós estamos na mesma situação, no mesmo barco. Todos nós temos histórias para contar, sofrimentos, angústias, dificuldades. Não há mais nem menos. Somos todos encerrados debaixo daquilo que a Bíblia diz como na abundância de pecados, na abundância de dor, de sofrimento, de angústias. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E mais que olharmos para o sofrimento, ele existe, ele é real. O próprio Jesus disse, basta para cada dia o seu mal. Então ele mesmo reconhecia que todos os dias é dia de nos defrontarmos, nos depararmos com algum tipo de mal. Mas ele ainda disse para mim e para você, tem de bom ânimo, eu venci o mal, eu venci a dor, eu venci todas as lutas impostas. Então, quando ele diz isso, está dizendo para mim e para você que nós podemos. Podemos em quem? Como? Podemos pela competência que ele nos dá, com a inteligência, que é uma ferramenta que ele nos deu, com a capacidade de raciocinarmos, de fazermos conexões, de fazermos mudanças, de pensarmos e repensarmos em nossas atitudes, em nosso modo de viver. Ele nos deu essas capacidades. Ele ainda nos deu o Espírito Santo. Ele ainda nos deu a sua palavra como instrução. Ele não nos deixou sozinhos. Portanto, aproveite todas as ferramentas que Deus deu a você e que eu aproveite também todas as ferramentas que Ele nos deu e estejamos prontos e prontas para irmos continuamente crescendo, amadurecendo. Não significa que não vamos cair, que a nossa sabedoria dá conta de todos os desafios de todos os dias, mas que há uma sabedoria, há uma fonte e de lá nós podemos ir bebendo e com Ele aprendendo e quem sabe, olhando para trás todos os dias e dizendo, cresci um pouco mais, aprendi um pouco mais. Sabe aquelas pessoas que dizem assim das outras, eu sei quem você é, te conheço. Eu espero que as pessoas deixem de nos conhecer e que elas nos reconheçam todos os dias com algo novo, com alguma surpresa que nós tenhamos a oferecer. Surpresas boas, com as mudanças que o próprio Deus vai fazendo em nós, agindo em nós, até que alcancemos a plenitude de uma vida cheia de sabedoria, vindo da parte de Deus, ensinados dele e na palavra dele. Que Deus te abençoe, fique aqui conosco. Hoje nós vamos falar de um tema que é, de certa forma, a continuidade daquilo que nós conversamos na semana passada, que foi a respeito da violência, da agressão. E nós começamos o programa naquele dia dizendo que violência não tem gênero, mas nós dividimos, falar a respeito da violência a partir ou dentro do universo feminino e a mulher como agente de violência também, o que trouxe para a gente assim, uma resposta fenomenal. Diversas mulheres entraram em contato dizendo que se perceberam mulheres agressoras, violentas, autoritárias. E hoje nós estamos separando e propondo aqui, nesse tempo que nós separamos, falar da violência cometida pelo homem, mas do ponto de vista de que a gente pode repensar esse tema de uma forma mais humana, sabe? E menos agressiva, fazendo o homem pensar a respeito do que pode levá-lo, do que está levando-o a ser violento, agressivo, para que ele possa tomar uma consciência a respeito desse tema em sua própria vida, em sua própria jornada, e então ser levado, quem sabe, a fazer mudanças, tomar decisões e fazer mudanças no seio da sua família, mas a começar especialmente pelo seu coração. Os meus convidados de hoje já são nossos conhecidos, nossos amigos, mas é sempre um prazer recebê-los. E o primeiro dele, eu sempre anunciei aqui no programa, daqui a pouco já é doutor, daqui a pouco já é doutor. Eu estive na formatura dele, agora doutor Marco Lamarque. Está difícil de falar com a tosse de hoje, né? E bem na hora que você estava falando, né, Perdão. Sim, aquela tosse que não pode vir, mas é um privilégio estar aqui com você, com tosse e tudo, revê-los e um privilégio também ter concluído esse objetivo, esse projeto. Eu louvo a Deus
pela oportunidade que eu tive de poder servir melhor a igreja. Que Deus seja louvado. Parabéns, Bom estar aqui com parabéns. vocês. Parabéns, parabéns mesmo. Pastor e doutor Marco Lamarques, acompanhado de um psicólogo que está comigo desde que eu fazia o Sua Casa um Lar, Joel Pola. Bem-vindo, Joel. O prazer é meu em estar aqui para tratar de um tema bastante empolgante que certamente os telespectadores irão aproveitar bastante. Tomara. Sempre é um prazer Que bom. passar essa experiência que a gente adquire na clínica. Isso pode servir para muita gente que está nos ouvindo. É verdade. Por onde a gente começa a pensar efetivamente sobre a violência masculina? Interessante, eu acho que você frisou muito bem no seu preâmbulo a violência entre os gêneros. É evidente que ela se destaca no homem. E as razões são muito simples. A eletroquímica do homem, ela tem o perfil do homem. O gênero masculino, a partir da testosterona, tem muito a ver com essa agressividade. Mas isso não significa que o homem, pelo fato de ter uma composição química própria para o seu gênero, eu imagino o seguinte: quando Deus faz o homem, Ele está pensando num provedor, alguém forte, alguém corajoso, alguém que pode dar todo o sustentáculo para a família. Isso não significa que não possa haver controle sobre isso. Mas a gente vai percebendo, Darleide, que quando o mundo completava mais ou menos 2.500 anos, a maldade, a agressividade do homem explode. Explode de tal maneira que não é tolerada por Deus. Há documentos históricos sobre isso, até documentos geológicos que a natureza demonstra isso. E há um momento em que Deus ele pretende recriar a humanidade sob um aspecto de paz, sob um aspecto de harmonia. Então, dessa forma, o homem ele tem a sua agressividade, mas ele não precisa ser violento. Desde que essa agressividade seja bem conduzida e canalizada, ela não vai trazer prejuízo. O que seria uma agressividade bem conduzida, bem canalizada? Eu acho que eu poderia lhe dar um exemplo atual. Eu não me lembro agora o nome desta medalhista de ouro que lutava judô. Era uma menina bastante conflitante no seu ambiente, onde morava. Ela morava numa comunidade, então ela brigava com todo mundo. Os pais tinham grande dificuldade em criá-la, até que se teve a ideia dela ir para o judô. O judô é uma luta Acho que disciplinada. É Rebeca o nome dela? Rebeca? E chegou um momento que ela canaliza a sua energia para esse lado e ela consegue receber a medalha de ouro nas Olimpíadas. Isso é uma agressividade bem conduzida, bem planejada. É preciso saber como colocar isso. Podemos ter um filho mais ativo, mais incisivo, mais difícil de se lidar. Desde que saibamos como canalizar, nós poderemos equacionar tudo isso, Darleide. Muito bem, então, partindo do princípio de que a violência tem a ver com o pecado, né? A agressividade fora do seu lugar, que é dela que nós somos vítima, ainda assim ela pode ser trabalhada. Como é que faz isso? Como é que eu chego à compreensão de que eu sou alguém violento ou agressivo? Pode-se fazer mudanças? Hipócrates, já no quarto século antes de Cristo, ele se preocupou com isto. Eles faziam vivificação de cadáveres ou até mesmo em órgãos animais vivos. E eles começaram a perceber quais eram os líquidos que se extraía dos animais. E quando essa experiência começa a ser feita com seres humanos, então se classifica o homem em termos de agressividade, temperamento,
em 4 formas, né? O sanguíneo, que é um indivíduo ativo, é um indivíduo irritativo, é um indivíduo que pode perder a paciência, como você pode ter o fleumático, que é o oposto. Esse é o indivíduo sonhador, é calmo, disciplinado, controlado. Por um outro lado também, você tem o colérico. O colérico ele é o mais agressivo. Todavia, é o indivíduo empreendedor. É aquele que consegue fazer a coisa andar. Os administradores, os executivos têm muita identificação com isso. E tem o melancólico, que até certo ponto, melancólico ou biliático, né? Ele é considerado um indivíduo que vive o interior, ele é pensativo, mas ele tem um problema no seu temperamento, ele remói, ele tem mágoas, ele tem ressentimento. Pelo menos, tirando fleumáticos, todos eles têm uma tendência à violência. Vamos começar, não vamos falar violência, né? Vamos começar pela agressividade. Essa agressividade pode ser mais contida ou menos contida. Agora, eu vejo, desculpe, Darlete, eu vejo também, doutor Paula, uma questão muito fundamental, que é o ambiente onde esse ser humano cresce, o ambiente parental dele. Que, às vezes, ele é desenvolvido, por exemplo, você citou o nome dessa menina, que ela tinha muita tendência à raiva, tudo. Por exemplo, o ser humano, você sabe que ele tem essa tendência a querer se sentir amado. E eu estava pesquisando a respeito dessas atitudes, e disse que existem 3 medos que resumem todos os medos do ser humano. É o medo de cair, o medo de barulho alto e o medo de ser abandonado. E desses, os 2 primeiros a gente consegue superar. O medo de ser abandonado a gente não consegue superar. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, até não é questão, nem chega a desenvolver uma patologia, mas ela tem uma certa carência de se sentir amado ou o medo de se sentir abandonado. E acaba se tornando uma pessoa controladora, uma pessoa possessiva, uma pessoa insegura, que, é claro, em algum momento vai desenvolver um tipo de patologia, um transtorno mais grave. Mas ela não quer perder, ou ela quer aquela pessoa só para ela. E a violência que pode gerar disso, essa agressividade que pode gerar disso, pode ser psicológica, pode ser até física. Eu não sei se você já acompanhou alguns casos assim nessa área, mas eu tenho em algum momento acompanhado, principalmente dentro do contexto dessa atitude controladora. E até lendo a respeito de uma autora sobre esse ciclo, ela compara o controlador ao alcoólatra e ao dependente químico. No ambiente parental, uma criança que cresce onde os pais, um deles é alcoólatra ou dependente químico ou controlador, ele vai gerar essa certa tendência a controlar os outros e até manter essa possessividade, esse domínio. Não, você, às vezes, até agride para dizer assim, olha, quem manda aqui? Né? Okay. Então, por trás dessa pessoa, tem alguém sofrendo. Tem alguém clamando, eu preciso ser compreendido, eu preciso me libertar disso, eu preciso ser amado. Quem sabe até alguém que está nos ouvindo aqui, é alguém que está na angústia dessa questão. Eu preciso ser amado, eu preciso ser aceito, eu tenho medo de perder, eu já fui abandonado. E aí isso gera, ou às vezes transfere para a esposa, para o cônjuge, né? É por aí. Darleide e Lamarck, nós temos... Você está me dando um gancho aqui extraordinário. Existe aquele transtorno que nós chamamos de transtorno antissocial. Antigamente era designado o psicopata ou o sociopata. Então, hoje a linguagem ela abrandou um pouco mais a característica do transtorno, que ele não continua menos grave, ele continua tão grave como antes. O que acontece com indivíduos que são portadores desse transtorno? Primeiramente, eles vivem uma certa anomia, ausência de regras. Eles não conseguem ter um comportamento correto, sincero, longe da crítica. Segundo, se há uma ausência de valores, eles não conseguem se adaptar a norma alguma. Então, aí se vai para a marginalidade. O que começa a acontecer?
roubar, pequenos furtos, grandes furtos. Se for necessário usar a agressividade e a violência, também se utiliza. Então, esse indivíduo, ele é um indivíduo frio em termos de temperamento, ele faz o que ele bem entende e ele tem uma crença falsa dentro dele que funciona da seguinte maneira: vocês têm, vocês são privilegiados, eu não tenho, por isso eu vou te tomar. É assim que ele funciona. Agora, voltando ao que o Dr. Lamarck coloca, o que acontece no início da infância destas crianças? Vamos analisar uma mãe, Darleide, com o seu bebê. Essa mãe, ela não precisa ser perfeita, ela precisaria simplesmente ser suficientemente boa. Vamos imaginar que em algum momento essa mãe tenha uma depressão pós-parto. Vamos imaginar que o pedido não veio, a encomenda não veio de acordo com o pedido, ela começa a ter frustrações e algumas circunstâncias da vida terríveis que podem acontecer. Por exemplo, uma criancinha na primeira, segunda infância pode perder a mãe. E aí nós vamos criar uma lacuna tremenda. É o medo de ser abandonado que pode ser gerado, né, doutor? E Lamarck, nós temos que analisar também que há mulheres que não têm vocação para ser mãe. Não, é verdade. Às vezes o filho é indesejado, o marido que quer o filho. Então, o que pode acontecer? Há um rompimento no vínculo materno-infantil. A gente chama isso de privação. Até a mãe suficientemente boa, ela pode falhar. Então, quando ela falha, o que o bebê, como é que ele reage? Ele vai querer buscar esse afeto. E o que falta, normalmente, é o afeto. Não basta uma mãe ser simplesmente cuidadora. Além de cuidadora, ela tem que trazer o afeto. Mas vamos imaginar, quando esse vínculo é quebrado, não há o afeto, normalmente as crianças começam a responder com violência e agressividade. O SOS em qualquer família é quando o filho começa a fazer coisas violentas e agressivas. Essa é uma alteração de comportamento. Você sabe que eu acompanhei, Dr. Paulo e Darleide, no tempo que eu lecionava, que eu cuidava de sala de aula, um caso de uma criança nos primeiros anos da escola, primeiro e segundo ano, extremamente agressiva, tão agressiva que ela não tinha mais condições de se relacionar com os colegas. Chamaram a mãe então conversou com a orientadora e disse que era adotada a criança. E fazendo uma leitura com a mãe, com a criança, com um atendimento psicológico e fazendo uma leitura do histórico dessa criança, descobriu-se que a mãe dela, a mãe natural, quando ela era bebezinha, era uma pessoa dependente químico, a queimava com cigarro cada vez que ela chorava. Queimava a criança com cigarro cada vez que ela chorava. Quer dizer, além dessa falta de afeto, do toque, do beijo, do abraço, dizer eu te amo, coisa linda da mamãe, que muitas vezes não tem, essa mãe ainda privava a criança da segurança, porque ela chorava e a mãe queimava com cigarro. Ela tinha alguma necessidade, a mãe queimava com cigarro. Até que o Conselho Tutelar tirou essa criança da mãe. Só que quando tirou, você imagina todo o dano emocional que essa criança teve. Ela se tornou, já com 5, 6 anos de idade, agressiva, mordendo os colegas, puxando o cabelo, assim, não podia ficar sem que um professor estivesse acompanhando. Essa agressividade nesse período da infância, na primeira infância dela, era muito grande. Então, a falta de afeto e a acrescentada dessa questão. Nós estamos aqui no consultório de família, estamos ouvindo a respeito de como se forma uma personalidade agressiva no sentido do aproximar-se ou caminhar na direção de ser uma pessoa violenta, que bate, que agride com palavras, com desprezo. Sabe aquela experiência de um casamento que se dá entre pessoas que se agridem
Hoje nós estamos dando atenção um pouquinho mais a fundo no que se aplica ao homem, até pela natureza do homem, não é? Vindo dele com mais força, com mais agressividade. Então, é disso que nós estamos falando aqui no programa de hoje. E você, o que diz a respeito da violência, da agressividade, desse contexto em que você mesmo pode estar vivendo, você como esposa de um homem que é agressivo? Será que você já tinha parado para pensar no histórico dele, de onde ele veio, quais foram as suas, ou quais são as suas referências? Ou será que de fato ele é apenas um homem mau? Será que é apenas um homem, digo apenas entre aspas, será que é um homem que tem transtorno mental? O que dizer sobre a personalidade deste homem? Mas eu acho importante que ao longo do programa, isso que está sendo dito, ao final nós queremos trazer aquela ideia assim, e agora? O que pode ser feito, né? Como nós podemos, você tomando consciência da sua realidade, como pode lidar com isso? Então vamos pensando nisso, porque é aquela velha questão, né? Freud explica, mas não resolve se a gente não entende onde está, o contexto que está e não faz por onde traçar novos caminhos. Nós vamos para o nosso rápido intervalo, já voltamos aqui no consultório de família e nós contamos com você até já. Obrigada a você que está com a gente aqui no consultório de família. Tem uma dica, se você ainda não pediu a revista Fique Leve, hoje pode ser a sua oportunidade, você decide. Entra no nosso site novotempo.com/consultoriodefamilia.nt e pede a sua revista. Do que se trata essa revista? De saúde mental, de saúde emocional, física, espiritual. É uma seleção de temas que vão ajudar você a viver melhor, a trabalhar a sua qualidade de vida, no seu dia a dia, com mudanças práticas, com mudanças fáceis. E eu digo para você que, pondo em prática de maneira sistemática, nós vamos alcançando resultados que são benefícios importantes para a vida pessoal e para a vida como família, em família. Então, entre em contato com a gente. Pode também pedir pelo telefone. O telefone aparece aí no seu vídeo em horário comercial e pede a sua revista Fique Leve, ok? Um abraço muito especial para as meninas lindas de Santarém, onde estivemos nesse final de semana no Congresso de Mulheres. Um beijo para vocês, meninas. Que Deus abençoe a todas. Ponham em prática aquilo que a palavra de Deus ensina. E é sempre um prazer estar na companhia de pessoas que têm interesse em saber mais de Deus e aprendemos todos juntos, não é? Que Deus abençoe a todos, todas vocês e todos os envolvidos também aí no Pará. Beijo para todas. Vamos continuando aqui o nosso programa. E hoje o tema tem a ver com a violência masculina. Os meus convidados estão discorrendo sobre o tema. E você, o que diz a respeito? Mande o seu recadinho. Já vou começar a dar uma olhadinha aí na sua participação aqui na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt. É isso. Então, vamos lá. Joel, vamos falar um pouquinho sobre as formas de agressividade no convívio familiar, no convívio com a esposa, com os filhos. Como que se manifesta? Será que é só do jeito que nós já entendemos? Bater, por exemplo? Ou tem algo mais? E creio que sim, não é? Eu acho que nós deixamos de mencionar algo muito importante. Vamos lá. A agressividade e violência é inerente à constituição humana. A gente até observa, quando se lê o Pentateuco, a lei do talhão, olho por olho e dente por dente. Era uma forma das sociedades mais primitivas se organizarem e poder viver dentro da violência, né? Diante da violência, né? O próprio Freud, em 1930, ele escreveu sobre o mal da civilização. Imagine, Darley, o que ele considerou o mal da civilização. Esse livro, ele fala sobre agressividade e violência. Isso está na constituição do corpo humano do indivíduo. Até parece que Freud não é um ateu. Ele está crendo na herança do pecado, né? A genética que o pecado nos traz. Bom, o que isto pode ocorrer? Várias formas de violência. Nós podíamos começar, quem sabe, Darley, pela violência física. A violência, não vamos esquecer, ela é disfarçada, ela é camuflada,
ela é oculta. Em muitos lares existe a violência, mas parece que está tudo bem, tudo está normal. Há muitos maridos agredindo esposas fisicamente. E muitas esposas não estão tendo a coragem de se defender. Sob o manto de guardar a imagem da família, para que não pensem mal, o que acontece? Está havendo violência física dentro da família. As mulheres estão sendo agredidas, elas estão sendo coagidas, e, de repente, você tem alguém aí que tem um transtorno explosivo intermitente, que ainda é uma das derivações do transtorno antissocial, e, de vez em quando, esse indivíduo se manifesta. Normalmente, quando o indivíduo não tem muita argumentação diante dos fatos, o que é mais fácil? Não tem argumento, então ele agride. Ele tem uma grande impulsividade. Então, a violência existe dentro da família. E precisamos tomar muito cuidado com isso. Imaginem uma família em que o marido espanca a mulher. Eu já tive casos desses na clínica. E aconteceu muito em seguida, né? O filho desse casal também começou a agredir a irmãzinha. E, de repente, ele foi para o colégio. Lá no colégio tinha uma menina deitada num banco, ele chutou a cabeça dessa menina. Ela teve que usar um colar protetor na coluna. Esse menino quase foi expulso do colégio. Por quê? Seu pai era alcoolista. Quando estava sob o efeito do vício, ele tinha a mania de agredir a sua mãe. Então, ele assimilou isso. Claro. Então, a violência no lar, ela existe. Existe, eu estou falando sobre a violência física, mas também existem outras violências, que são mais sutis ou talvez mais sofisticadas. Lamarques. Eu tenho visto, através dessas pesquisas e também do estudo que eu fiz durante esse tempo, uma característica muito interessante sobre esse progresso de uma situação através dos séculos, e principalmente na modernidade, no século XXI, que é a ênfase muito ao individualismo. A ideia de que se alguém tira o que é direito seu, o ser humano é incentivado na cultura atual a defender com todas as forças aquilo que ele entende que é dele. E ele não aceita que alguém tire dele aquilo. Quando ele entra para um relacionamento, ele vai no relacionamento até que a pessoa ameace esse espaço da individualidade dele, do individualismo dele. Porque individualidade nós precisamos ter, mas o individualismo que é o problema, que é o egoísmo. E uma outra ideia que é o pensamento da felicidade individual absoluta. Até se tem alguma coisa a respeito disso, fala-se sobre a era do ressentimento. Quer dizer, a pessoa ela levanta de manhã com a ideia de que ela tem que ser feliz, ela tem que ser feliz. Por isso que é a felicidade individual absoluta, custe o que custar. Então, ela não está preparada e disposta à frustração, porque ela, lá atrás, não foi preparada para isso. E esse contexto cultural que a gente está vivendo hoje, ele incentiva muito esse mundo individualista. E quando você entra para esse contexto e alguém projeta nesse teu espaço alguma atitude, alguma interferência, você pode recuar, você pode deixar essa pessoa, porque o índice de divórcio hoje está sendo muito grande, ou você pode agredi-la psicologicamente ou fisicamente. E eu percebo que essa questão se projeta, Dr. Paula, muito na questão, numa atitude de propriedade. Você é meu, você veio para me satisfazer o meu individualismo. Não tira essa função que eu tenho. É um diálogo unilateral, que não existe diálogo unilateral. Então, vai ser assim, você não vai falar com a tua mãe, você não vai ser com as tuas amigas, eu não vou deixar você trabalhar. Já começa a agressividade aí. E alguns maridos até fazem questão que a esposa fique grávida, porque quando ela está grávida, ela fica mais frágil, vamos dizer assim, dependendo mais dele. Às vezes não tem que sair do trabalho, precisa cuidar da criança. Na ideia dele, ela vai se tornar mais propriedade desse mundo dele. Então, eu creio que, de certa maneira, tem uma projeção de um narcisismo. O ser humano vive muito em função, nesse período que nós estamos vivendo agora. Aí nem seria uma questão patológica, seria uma questão de formação de caráter.
né? A maneira que a pessoa foi criada, ela não aprendeu que quando a gente levanta pela manhã, a gente está sujeito às perdas e aos ganhos. E às frustrações. Aliás, doutor Paulo, as crianças precisam aprender a lidar com frustração. Isso faz parte do crescimento e desenvolvimento dela. Só que se esse indivíduo não aprende, quando ele pegar o primeiro indivíduo que faz parte desse relacionamento próximo dele, ele vai agredir, ele vai fazer de alguma maneira que essa pessoa não lhe tire esse espaço de felicidade individual absoluta e até que não lhe dê essa frustração que é comum dentro do ambiente conjugal, a questão do conflito, das diferenças que precisam ser resolvidas, enfim. Eu vejo muito essa presença, e só para eu concluir aqui, eu estava lendo uma pesquisa da Universidade de Columbia, em Nova York, que foi feita em 2011, e lá se constatou que o maior índice de violência está entre a faixa etária dos 15 aos 25 anos, e pessoas que estão se relacionando nessa idade. Foi feita uma entrevista com 600 mulheres, e todas disseram que são vítimas de algum tipo de violência. E todas dizem que elas têm que preservar o relacionamento para não expor a ela e ao cônjuge dela, ou o companheiro dela, né? É uma coisa impressionante. Joel. O pastor Lamarck está entrando agora numa questão bastante delicada, que é a violência psicológica. Há muitas coisas em termos de violência psicológica. Por exemplo, ameaça dentro do lar, constrangimento, humilhação, manipulação, vigilância constante, isolamento da esposa, perseguição contumaz. Você estava falando desse aspecto paranoico aí, a perseguição, o controle, né? O insulto, a chantagem, a ridicularização, a exploração, a limitação do direito de ir e vir. Bem, se um indivíduo ele vem de um lar com poucos recursos em termos de entendimento, um lar onde houve a frustração, aonde se quebrou o vínculo afetivo entre filho e mãe, onde a violência já começava bem cedo, como é que vai se portar esse marido num lar? Ele vai trazer tudo aquilo que vem contra a autoestima da mulher. E não precisa ser dar lei de coisas muito graves. Tudo aquilo que afetar a autoestima da esposa, de uma certa forma, é uma violência. Com certeza. E nós, homens, precisamos estar muito atentos a isso. Porque existe, muitas vezes, uma preocupação, né? Quem é que vai mandar no lar? Né? Então, existe o autoritarismo, que é essa forma de individualismo que você comentou muito bem. A onipotência, as coisas são certas quando eu determino, quando eu faço, como tem que ser, como eu designo. Que é uma violência, né, doutor? Mas as coisas não são assim. Tem que haver diálogo, há preferências, tem que se respeitar a personalidade, até as questões de gênero da mulher, que são diferentes das do homem. Isso tem que ser levado em conta. Aí, na sequência, eu vou pedir que vocês falem a respeito, ou para o indivíduo que, digamos, está tomando consciência de que está nesse estado de humilhar, de ofender, de agredir, de todas as maneiras. Eu ouvia uma mulher em prantos, lágrimas, ela não conseguia sustentar a dor. E dizendo assim, o meu marido diz que eu sou feia, que eu sou gorda, que ele não gosta de mim, que nunca gostou. E esses são as maneiras mais leves de humilhação. E eu estou com você por causa das crianças. Então, ele parece que até a amarra nessa violência toda, pondo as crianças à frente. Olha, eu estou por causa das crianças. E ela diz também, Darleide, eu não consigo sair desse ciclo por causa das crianças. Então, vê ali um adoecimento, uma agonia, um estado de miséria deplorável, porque eu fico pensando que, na condição desse homem, ele também não é feliz. Porque você vê que por trás disso ele tá tendo uma atitude de propriedade. Ele está impondo para ela a maneira de proceder, a maneira de ser, ou até de continuar convivendo, ele está limitando para ela como que eu tenho que fazer. E agora, uma coisa importante a gente falar aqui
é que muitos que estão em relacionamentos de namoro, noivado, e eu trabalho com noivos há 30 anos, e eu não me canso de falar para eles, olha, casamento não é mágico. Você identifica certas situações no outro, cuidado. Não pensa que isso depois que casar vai melhorar. E você pode identificar algumas características do sujeito agressivo. Já no decorrer do relacionamento, quando ele começa... A ideia... Geralmente a pessoa possessiva, a pessoa que tem essa ideia de propriedade, ela já começa no outro tentar limitar o relacionamento com o familiar, com amigos, o social, o familiar dele, e trazê-la cada vez mais dependente dele, e se for preciso, até financeiramente. Quando a menina percebe, mas você vai para onde? Você ligou para quem? Você vai aonde? Geralmente ele vem de um ambiente parental afetado por essa situação, e aí a pessoa pensa, não, mas quando casar vai melhorar. Ele muda. Eu vou conseguir mudá-lo. Eu vou conseguir mudar. Depois, essas coisas, elas vão se tornar, dizem os especialistas, eu não sei quanto que o Dr. Paula acompanhou alguns casos assim nesse nível, pela sua experiência, mas os especialistas que eu estudei, que eu acompanhei, eles dizem que isso ele vai paulatinamente aumentando. Até a violência psicológica, que é essa coisa de limitar o sujeito ao espaço dele sair, de trabalhar, com quem ele fala, ele vai aumentando, e diz que a agressividade se torna de uma maneira, depois física, que ele, por exemplo, assim, ele bateu na pessoa, a próxima vez ele dá um tapa na mesa e diz assim, ó, tô te avisando, esse é o sinal para você. Ele chuta a cadeira, esse é o sinal para você. Ele não bate mais. Mas aí a pessoa fica... Ela fica acuada. Aí é uma angústia, é uma tortura psicológica que o indivíduo enlouquece. E isso não muda. Esse ele tende a crescer, né, doutor? Nós vou registrar aqui o carinho e a participação de amigos que estão em contato e assistindo o programa. Muito obrigada. Quero lembrar que toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, tem consultório de família também na Rádio Novo Tempo. A Darleide, aqui na minha cidade, não tem a Rádio Novo Tempo. Você acessa pela internet, novotempo.com/rádio. E ali também discutimos temas semelhantes aos que nós discutimos aqui, só que para toda a rede de rádio Novo Tempo, novotempo.com/rádio. Segunda, às 10 da manhã, tem consultório de família. E você que está no nosso Face, quero também lembrar que, além de estarmos nas redes sociais para nós interagirmos e conversarmos, como, por exemplo, o Face, o Instagram, você pode também se inscrever no nosso canal. Aliás, é um convite que eu te faço e é quase que um pedido para que você se inscreva e conteúdos como estes cheguem até você e você compartilhe com outras pessoas. Nós precisamos disseminar o entendimento e a compreensão sobre temas tão delicados quanto este e outros que nós trazemos aqui. Então, se inscreve no nosso canal no YouTube, aparece aí no seu vídeo o nosso endereço e então assim nós continuamos mantendo essa ligação mesmo depois quando termina o programa, tá bom? Um abraço para Morena Flor, dizendo que o tema de hoje está muito bom e importante. José Carlos está assistindo, a Mari Pontes está ligadinha, a Silvana Nogueira também. Um abraço para Pereira Del, ele está ligado no programa e pede um alô para Salvador. Um alô, Salvador. Beijo para vocês. A Ruiva Tielke acompanhando o programa também, obrigada. Tão bom ter vocês aqui trazendo questões que são do contexto pessoal de vocês por mensagem, né, inbox, para que outras pessoas não venham a saber do que você está trazendo aqui. Mas, de qualquer maneira, um beijo, um abraço para todos vocês. Tá? Obrigada para um abraço que eu mandava agora há pouco para as meninas do Pará. Também estive em Altamira, outra cidade onde mais de 600 mulheres estiveram ali reunidas. Um beijo, um grupo de mulheres que saiu de casa numa segunda-feira para chegarem na sexta-feira lá em Santarém. Me tocou profundamente. Então, Santarém e Altamira, um beijo para vocês. Um beijo para o pessoal que está acompanhando o nosso programa lá em Parelhas, no Rio Grande do Norte. Um beijo para você, Santa, e todos os seus familiares e amigos. Um beijo. Doutor Joel Paula, como é que o indivíduo pode sair do seu estado de agressor? Como é que ele pode ser mudado nessa característica que parece ser assim, é a minha característica, eu não posso mudar? É interessante, enquanto vocês estão considerando essa questão, eu estava pensando numa frase que eu ouvi na clínica, que foi a seguinte: ruim com ele, pior sem ele.
Isso. São chantagens, essas ameaças que se colocam em nome das crianças e assim por diante. Mas eu não sei, Darley, tem uma coisa aqui que eu estou impelido a falar. É sobre a violência em termos de sexualidade. Essa é uma questão fundamental no casamento. Por exemplo, quando a relação sexual não é desejada pela mulher e o homem chega e impõe isso, como se fosse uma macheza, uma prova de virilidade, uma prova de comando, de propriedade, por assim dizer, né? Quando as coisas são feitas à força. Há mulheres que gostariam de ficar grávidas e, de repente, esse indivíduo que é individualista, ele não quer filhos, por quê? Ele vai perder a atenção da mulher. Então, a gente até percebe que muitos casais não estão tendo filhos, por quê? Porque os maridos querem toda a atenção da mulher para si mesmos, eles são egocêntricos, né? Muitas vezes também surge lá um acidente de uma gravidez, alguns maridos exigem que a mulher aborte. São coisas graves, tremendamente violentas, que jamais deveriam acontecer num lar cristão. Todas essas coisas acontecem. É uma coisa incrível, né? Agora, tudo, evidentemente, pode se mudar. Você está perguntando assim, bom, o que se poderia fazer? Eu vou colocar uma coisa que provavelmente muitos maridos não vão concordar comigo. Essa mulher que sofre, essa mulher que tem o seu direito exacerbado, essa mulher que está sempre humilhada, que não se defende, ela precisa começar a se defender. Ela precisa começar a se impor. Até quando ela vai manter essa relação tão conflituosa? Existem possibilidades desses indivíduos irem à clínica, passarem por uma varredura psicanalítica, psicológica a partir da infância, começar a observar onde estão essas falhas de vínculo materno-infantil, esses traumas, esses recalques da infância. E há um momento em que esse indivíduo ele não pode se sentir o tempo todo soberano, onipotente, dono das coisas. Aqui há um momento que eu tenho que dizer às mulheres para que se defendam. É necessário que as mulheres se defendam, que se coloquem. Não é uma guerra entre sexos, mas é uma questão de direito. A gente observa que o cristianismo, o que ele fez? Ele coloca em nível de igualdade tanto o homem como a mulher. A gente vai observando que ao lermos o Velho Testamento, o Novo Testamento, quando entramos nos Evangelhos, Cristo ele começa a exigir mais dos homens em termos de afeto. Eu acho que as relações elas poderiam melhorar mais. O homem mesmo ele poderia ser mais feliz se ele soubesse como tratar essa mulher. Amor gera afeto. O casamento ele precisa de romantismo. O problema, Lamarck, é que o pessoal, quando casa, esquece de namorar. Sim. E precisa continuar namorando. Aquelas palavras graciosas, a admiração, a casa bem cuidada, o prato bem feito. A mulher é sensível a isso. Sim. Se o homem quer ser feliz, isso pode ter um retorno em dobro para ele. O homem precisa ser um pouquinho inteligente, exercitar um pouco essa inteligência emocional. Tudo que é imposto não é felicidade. O bonito no amor é a espontaneidade. Então, o que acontece? O homem tem que ser um partícipe maior da vida doméstica, dos filhos. Ele tem que lembrar as datas importantes. Eu me lembro, já faz muito tempo, uma cliente chegou e disse para mim, pois é, eu tive o bebê, meu marido nem veio me buscar do hospital. Quer violência maior do que essa? Humilhação. Esses momentos importantes da vida, o indivíduo não tem percepção.
O grande problema do nosso século hoje é o seguinte: as pessoas estão perdendo a percepção, a sensibilidade. Não se percebe o outro, as carências do outro. Ora, o casamento é uma instituição divina, linda, cheia de privilégios, dons, presentes que Deus nos dá. Então, os homens estão precisando perceber isso, que só vão lucrar nas suas relações. Existe até uma questão, doutor Paula, isso que você colocou é muito importante a gente analisar, essa questão do individualismo que a gente está falando aqui. Até John Gottman, que é um cientista de casais, que há mais de uma década ele pesquisa relacionamentos em laboratório, ele fala que expectativas incoerentes são negatividades deletérias. E elas tornam o ambiente do casamento um ambiente impróprio para você resolver conflito, que é muito comum dentro do relacionamento. Então, eu creio assim que, ou proveniente de um ambiente parental desestruturado, da família de origem, então, que está desestruturado, ou ambiente social, ou alguma agressividade, ou a cultura que você viveu, de certa maneira, a gente desenvolve, às vezes, algumas expectativas incoerentes para a vida, que os outros têm que ter, tem que ser, tem que fazer, para que a gente se considere feliz ou se considere completo. Quando a gente leva isso para dentro do casamento, essas expectativas, elas se tornam, essas negatividades deletérias, elas se tornam inimigas, elas se tornam competitivas para que o relacionamento cresça. Então, o que o casal, e alguém que está nos assistindo aqui, o que a gente poderia fazer? Você se relaciona com alguém agressivo, por exemplo, que trouxe essa expectativa de ter que você é posse dele, que ele é proprietário teu, que você é propriedade dele. Então, você não pode permitir isso. Então, precisaria sentar e manter, aí seria um ambiente, um processo cognitivo de descobrir aonde que está a questão, de onde que veio, de onde que ele trouxe isso, uma pessoa que está infeliz, porque se ele está fazendo você infeliz, ele não está feliz. Então, vamos sentar junto, vamos ver quais são as expectativas que você tem para o nosso relacionamento conjugal. Eu tenho as minhas e as tuas, quais são? Nós descobrimos quais são, agora, quais são as possíveis de negociação? Então, dá para a gente tirar essa, dá para tirar essa não é necessária, eu tiro essa daqui. Então, os dois entram num acordo daquelas expectativas coerentes e dentro da realidade dos dois, não dentro do ideal que cada um proveu, mas da realidade dos dois. Aí se começa a construir uma identidade do conjugal, do casal, que é única. Só que isso, Darleide, precisa... A mulher, se no caso ela está sendo agredida, ela precisa tomar uma postura. Ela não pode pensar assim, não, isso vai se resolver sozinho. Ele um dia vai decidir, ele vai parar de me agredir. Não, há necessidade de tomar uma postura para que essas expectativas sejam administradas e sejam coerentes para a realidade dos dois. Porque o ideal seria, e é sempre, que haja essa negociação, né? Sim. Que, de maneira bem colocada agora, nessa compreensão do que eu posso, do que o outro tem para me dar, do que eu posso oferecer, do que eu não posso. Só que como é que você combina com um indivíduo que está fora de si, que está fora da razão, que usa da agressão, da força física ou da força da palavra, o que quer que seja, para dominar, para oprimir, para tocar na ferida do outro, para feri-lo ainda mais? É algo assim que chega a levantar uma revolta, né? Uma indignação frente a uma situação como essas. Desculpe, Darleide, eu tenho visto, desculpe, doutor Paulo, eu tenho visto assim, uma posição de alguns pensadores, de alguns especialistas nessa área. Eles explicam o seguinte: dentro da educação com filhos e relacionamento conjugal, existe amor terno e amor firme. Existe amor terno quando você se relaciona, você cuida do outro, você se identifica com o outro, você pensa no outro. E existe amor firme, quando você chega e fala assim, olha, o que você está me fazendo não faz bem, eu estou sofrendo, abre o coração, mesmo que você está ali diante de uma pessoa que te agride. Toma uma posição firme, ora, consulta um especialista, vê como que você tem que tratar. E fala, o negócio é o seguinte, nós vamos trabalhar nessa negociação. Se você não parar de me agredir, e aí eu vou dizer uma coisa muito forte agora, por favor, doutor, me corrija aqui se eu estou exagerando, mas assim, o agressor, quando ele perde a dependência, o controle dessa pessoa, a pessoa diz assim, olha, eu vou me afastar de você por um tempo, para que você se trate, para que você se cuide, para que você procure ajuda, porque senão eu não vou ficar aqui. Há um choque para essa pessoa, para o agressor, porque ele para pensar e fala assim, pô, pera um pouquinho, assim, eu não estou mais no controle. Minha presa está fugindo. Eu não sou mais, a minha posse, Então, ela precisa
Mas ela faz o quê? O amor terno e o amor firme. Chegou na hora do amor firme, eu vou agir dessa maneira com você se você não mudar. Na próxima semana, ela não está lá. Vai procurar recurso, vai procurar ajuda, vai procurar um lugar seguro para ficar, porque existe hoje recurso. Não é obrigada a ficar nesse espaço sendo agredida 24 horas por dia, emocionalmente ou psicologicamente. Por favor, doutor, me corrija se eu estou sendo um pouco duro nessa observação. Mas é muito bom ouvir essas palavras da boca de um pastor, porque Sim. tem o peso da religião, da religião que eu digo, do entendimento que se tem a respeito de casamento, e muitas são as pessoas que dizem assim, não, eu permaneço aqui porque a igreja, Sim. porque o pastor, porque a Bíblia. Então, entenda esse contexto e essa necessidade. Joel. Eu acho que o pastor Lamarck não está exagerando, não. Ele está numa posição equilibrada. E eu vou um pouco mais além. Eu acho que, às vezes, a violência é crônica dentro de uma casa. Vamos admitir a possibilidade de uma violência ser decorrente de usuário de droga ou um alcoolista. O que nós temos que sugerir a essas esposas é o seguinte: vá à delegacia e faça um BO. Ele vai ser chamado lá, uma vez, 2 vezes. Isso vai causar bastante impacto no indivíduo. Ele vai parar, ele vai pensar 2 vezes antes de agredir a segunda vez. O que não pode acontecer, Darleide, é o seguinte: apanha uma vez, apanha a segunda, apanha a terceira, e alguns pensam assim, não, eu tenho que ser boa, eu sou uma criatura temente a Deus, então eu não posso me zangar. Não, não é isso que Deus quer para os seres humanos. Deus, ele nos dá algumas preciosidades, como o poder de opção. Você não é obrigado a ficar a vida inteira apanhando. Isso não é da vontade de Deus. Então, isso precisa ser analisado. A mulher tem que estar segura. Já a vida para educar os filhos, a sobrevivência, é uma coisa difícil. Imagine alguém se utilizando da violência, né? E a gente vai observando um número infinito de violências, né? Esses dias mesmo nós tivemos uma situação de um indivíduo que ele viaja o tempo todo, viaja ao mundo, a esposa trabalha à noite e eles não se encontram. Então fica uma coisa ridícula, difícil para o casamento, né? E essa esposa chegou num determinado, eu vou embora porque eu não sou percebida. Então ela dizia o seguinte: ele só se preocupa com o trabalho. O trabalho dele é coisa importante. Eu não tenho importância alguma. Essa também é uma forma de violência. E eu já recebi, pastor, reclamação de mulher. Não, meu marido não sai da igreja. Olha aí. Ele não cuida de mim, ele é rato de igreja, ele está lá na igreja o tempo todo, ele não cuida da família. Então, nós temos que aprender, num determinado momento, estabelecer prioridades. Quando a gente vê a família, quem é mais importante? É lógico, o Deus governa o lar, ele é mais importante. Mas o marido, ele precisa ter consciência que a pessoa mais importante é a esposa dele. Reciprocamente, a pessoa mais importante para a esposa é o marido. Então, essa construção, ela precisa ser edificada, construída, precisa ser prazerosa. Aqui tem que ter amizade, companheirismo, satisfação. O lar tem que ser um jardim, um ninho de amor. Não pode ser um lugar de violência. É isso. Pastor Lamarck ia dizer Só uma uma frase? mensagem. Deus é poderoso e Deus tem propósitos para a sua vida e tem disposição de lhe ajudar. Peça sabedoria a Deus. 1 Pedro capítulo 5, 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance a sua ansiedade, a sua luta, peça sabedoria, Deus vai cuidar de você e vai ajudar a tomar a decisão certa. Amém. Doutor Lamarck, muito obrigada. Doutor Joel Pola, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui. Foi um programa de grande aprendizado e levantou questões para reflexão, e eu espero que dê frutos na sua tomada de decisões. O mundo já está por si só muito doente, o mundo está por si só muito agressivo.
o que eu e você pudermos fazer para que essa agressividade não se dê dentro da nossa casa é o mínimo que podemos fazer pela paz mundial. Há pessoas que dizem dar a vida e se indignam e vão às ruas e dizem palavras de ordem contra as guerras no mundo e fala-se a respeito de paz mundial. Se a paz não começa dentro da minha casa, de que paz mundial eu estou falando? Marido, por favor, mais paz em sua casa. Esposa, por favor, mais paz em casa. E essa paz é a paz que vem como um dom dado por Deus, a mim e a você, que se aloja no coração da gente e transborda para quem está à nossa volta. Um beijo, obrigada pela companhia, pense nisso e até a semana que vem. Baixem as armas e viva o amor.